livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. Aleluia. Atos, capítulo 2, versículo 37 diz assim, aleluia. 37 não, Atos, capítulo 2, versículo 38 diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor os chamar. Então nós estamos vendo aqui o discurso de Pedro. Podem se assentar, igreja. E o interessante que o Senhor quer falar conosco nessa noite a respeito de promessas. Mas antes dele começar a falar de promessas, ele vai falar de arrependimento. E aqui a gente vê esse discurso. Pedro, a gente sabe que era um momento difícil da igreja, mas foi um momento também onde a igreja estava reunida. E eles receberam o Espírito Santo de Deus. E Pedro, nesse momento, ele toma a palavra é dada para ele, e ele vem com um discurso. E nesse discurso ele fala de arrependimento. Ele fala do arrependimento, ele fala a respeito do batismo, ele fala de receber o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que ele possa entrar nas promessas de Deus. E quando nós nos arrependemos, e quando nós aceitamos a esse Senhor, e quando nós começamos a entender que é necessário cumprirmos as ordenanças que o Senhor deixou na palavra, que é o batismo, e depois começamos a se assentar à mesa com Ele, nós vamos entender que esse Espírito passa a habitar em nós. E aí a gente começa a entender, e a gente começa a compreender que nós temos certeza e convicção de que essa bênção que o Senhor nos deu não é só para cada uma de nós, para cada um de nós que estamos aqui, é para todos, é para nossa casa, é para nossa família, é para os nossos filhos, é para os nossos pais, é para os esposos, é para as esposas, mas primeiro tem que haver um arrependimento. Porque havendo um arrependimento, havendo uma mudança de dentro para fora, aqueles que não conhecem, aqueles que não servem, vão começar a nos observar. E vai ver que algo aconteceu. Vai começar a ver que não somos mais o mesmo. Vai começar a ver uma conduta e um comportamento diferente. Porque a evangelho é mudança de vida. E aqui eles viviam um momento que dali a igreja ia começar a se expandir na luta, na perseguição. Mas eles receberam esse dom através do Espírito Santo de Deus, de ousadia, de intrepidez, para levar esse evangelho, para levar uma palavra de arrependimento. E nós precisamos entender o que é arrependimento, porque quando nós começamos a entender o que é arrependimento, a vida é transformada, a vida é mudada, e nós passamos a acreditar nas promessas de Deus, das pessoas que amamos, até das pessoas, muitas das vezes, que nos perseguem, porque o desejo do nosso coração é que essas pessoas conheçam esse Senhor, para que possam ser libertos, para que possam ser transformados, para que haja uma mudança. E quando o Senhor estava falando de promessas, o nosso Deus, Ele é fiel, irmão, com as promessas dele. O Senhor me fez lembrar de José, os sonhos que ele tinha. E esses sonhos que ele teve trouxe muita confusão no acampamento, a ponto dos irmãos dele vender a ele, a ponto dele ser separado da família. Mas havia um propósito, havia uma promessa para a família de Jacó, que já não era mais Jacó, e sim Israel, o pai das nações.
Mas aí aconteceu aquele episódio e a notícia que chegou para o pai é que José tinha morrido, tinha sido comido por um animal feroz. E aquele homem passou por muitos anos achando que o seu filho estava morto. E Deus estava preparando aquele moço. Aos 17, ficou 13 anos, irmãos, vivendo como escravo no Egito. Passou pela prisão. Mas chega um momento, irmãos, que ele é chamado daquela prisão para que ele passe a ser governador. Aí nós vamos vendo a promessa de Deus se cumprindo. E o interessante que no livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar dos heróis da fé. E vai falar que José, na sua velhice, já perto da morte, ele abençoa os 12 filhos dele. Olha o privilégio da promessa, olha o cumprimento da promessa. Quem foi Jacó, irmãos? Como que começa a história de Jacó? A mudança que teve nele, o arrependimento, a transformação, para que ele pudesse vivenciar as promessas na vida dos filhos. E olha que foram filhos que deram muito trabalho. E olha que foram filhos que ele sabe o que eles fizeram depois com o seu irmão José. Mas mesmo assim, havia uma promessa. Irmãos, há promessas sobre as nossas vidas. E nós precisamos crer, nós vamos descansar no nosso coração, porque nós entendemos se cumprirá na nossa vida e na vida dos nossos também. Porque eu acredito que tem havido em cada um de nós arrependimento, tem havido uma transformação, tem havido um entendimento que esse Deus é poderoso, que essa obra, ela não vai permanecer só na minha vida, ela vai se estender. Ela vai se estender para aqueles que nós amamos e para aqueles que nós vamos conhecer, porque é o que está falando aqui nessa noite. E quantas das vezes não chegamos aqui em aflição, em angústia? Foi orado aqui pela pastora. Quantas sentenças do adversário, quantos casamentos, quantos filhos, incertezas, desemprego, enfermidade, todo tipo de adversidade que nós vamos vivenciar. Mas quando nós temos certeza, nós deixamos a nossa família, nós deixamos os nossos filhos, nós deixamos o nosso esposo, a nossa esposa na mão desse Deus, crendo nessa obra, crendo que a promessa do plano da salvação, porque a gente não fica pedindo para que Deus abençoe, prospere e cuide, não, a gente quer salvação, é salvação, porque bênção não salva ninguém, cura de enfermidades também não salva ninguém. O que salva é um arrependimento, o que salva é confessar, o que salva é reconhecer esse Senhor como Deus vivo, poderoso e soberano. Então o Senhor está falando de promessas. E quem é que não tem promessas de Deus aguardando? E quem é que não está aguardando um filho, um marido, um parente ter um encontro com esse Senhor? Todos nós, irmãos. Porque depois que a gente começa a entender essa palavra, nós queremos que todos aqueles tenham o privilégio de ouvir esse chamado. E às vezes nós nos entristecemos, porque nós apresentamos, nós falamos e as pessoas não querem. Mas nem isso faz com que a gente desanime e nem desista, porque nós temos certeza que essa promessa vai se cumprir. É o que Pedro está falando aqui. E nós precisamos entender que vai ter pessoas, irmãos, que vai ser no leito. Mas glória a Deus. Glória a Deus que vai reconhecer o Senhor como Salvador. Um Senhor poderoso, soberano, um Deus de misericórdia. Tem promessas, teve promessas para a vida de José. Vivendo aquele histórico. Sendo levado, sendo separado, mas também sendo preparado. E a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Quando ele chegou na casa de Potifar, quando ele foi injustiçado para aquela prisão, a todo tempo nós vamos ler e o Senhor vai dizendo, mas Deus era com ele. Porque era um jovem, era um adolescente que foi crescendo ali naquele lugar, que a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que ele fazia
era próspero, abençoava. Ele chegava num lugar, fazia diferença. Mas o pai estava achando que ele estava morto. Mas havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Há uma promessa sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, que nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Mas se nós não nos arrependermos, irmãos, se não houver uma mudança, se não houver uma transformação, como que essas promessas se cumprirão se permanecermos da mesma maneira, se continuarmos da mesma forma, se continuarmos tendo as mesmas atitudes e as mesmas condutas? Hoje nós somos sal da terra. Hoje nós somos sal para fazer a diferença. Nós somos luz do mundo, irmãos, para entrar no meio das trevas, da escuridão, muitas das vezes no silêncio, mas fazendo a diferença, clareando aquele lugar que está escuro. Muitas das vezes, clareando a vida de uma pessoa que começa a ter contato contigo, que começa a ver diferença, que começa a entender, tem algo diferente. Tem algo diferente, porque a gente escuta as pessoas, tem algo diferente em você. E isso é prazeroso. E isso faz com que a gente creia, isso faz com que a gente confie, isso faz com que a gente tenha certeza que essa promessa, que essa bênção, que essa paz, que essa alegria, que esse fortalecimento que Ele tem nos dado, porque só estamos aqui, irmãos, porque através desse Santo Espírito nós somos fortalecidos, nós somos renovados. Nós aprendemos a não viver por vista, como a palavra de Deus diz. Por isso conseguimos chegar. Mas muitas das vezes chegamos aqui quebrados. Muitas das vezes chegamos aqui nos sentindo pressionados, intimidados. Muitas das vezes chegamos aqui verbalizando que é o fim, que não tem mais jeito. Mas sempre tem uma palavra. Sempre tem algo de Deus para a nossa vida, para cada um de nós, no coletivo e no individual, porque cada um sabe aquilo que Deus vai ministrando desde que a gente chega na casa do nosso Senhor. Nós estamos na casa do pão, aqui tem alimento. Aonde o povo se reúne para glorificar e adorar a esse Senhor, tem alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para que a gente se alimente, se fortaleça. Eu preguei na semana passada a respeito de Elias, quando ele foi para o Monte Horebe. Mas antes de chegar naquele lugar, o Senhor preparou o pão e a água e falou: se alimenta. E aquele alimento deu força para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites para chegar ali no Monte Horebe, para ouvir a voz de Deus. E o Senhor está falando nessa noite de promessas. Mas Ele fala: tem que se arrepender, tem que mudar. Porque vai ser através de nós que estamos aqui. Vai ser através de nós que ouvimos essa palavra. Vai ser através de nós que temos tido a oportunidade de receber esse Espírito Santo de Deus, para que Ele possa continuar nos moldando, nos direcionando, falando com cada um de nós, para que a gente se posicione, para que a gente consiga, através dessa presença, contagiar. Não é para ser pedra de tropeço, não é para ser embaraço, não é para ser impedimento, porque tem muitos que ainda não se arrependeu, que está sendo pedra de tropeço, que está sendo embaraço na vida do outro. Não está permitindo, porque a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina? Se a gente entender que aquilo que a gente está fazendo com que o meu irmão se escandalize, a gente não faz. A gente não faz, porque a gente não quer escandalizar o nosso Senhor. A gente não quer ser pedra de tropeço, a gente não quer ser impedimento, a gente não quer ser barreira, a gente não quer ser muralha. Nós queremos ser luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Para que as pessoas reconheçam que existe um Deus que é fiel, que é poderoso, para que a gente possa viver as promessas, aquelas promessas que foi feita para a tua casa. Não importa que seja uma família de idolatria, não importa que seja uma família que vive no espiritismo, não importa que é uma família carnal, não. Nós cremos nessa promessa da
da salvação, da libertação, da transformação, da paz que excede todo entendimento, da alegria que nos fortalece. Nós cremos, nós tomamos posse para a nossa vida e nós também desejamos que os nossos, que aqueles que nós amamos, até aqueles também que nos perseguem, encontrem com esse Senhor. Tenha a experiência que nós temos tido. E o interessante é que essas experiências que a gente vai vivendo não nos isentam, irmãos, de passarmos por lutas, de sermos provados, de sermos caluniados. Mas é tão diferente, porque essa presença que habita em nós faz com que a gente entenda que a nossa briga não é mais contra a carne nem sangue. Essa palavra vai nos ensinando a entender com quem é a nossa guerra. Essa palavra vai nos ensinando a esperarmos em Deus, a confiarmos no Senhor. Porque Pedro, ele estava nesse momento chamando aquele povo para um arrependimento. E era um momento crucial da igreja, onde a perseguição, aonde se apresenta Saulo perseguindo, mandando prender, mandando matar. Hoje o evangelho que a gente vive, irmãos, nem se compara. E muitas das vezes, qualquer problema, a gente faz um escarcéu. Qualquer situação, a gente quer parar, a gente quer desistir. A gente esquece que foi liberada uma promessa para as nossas vidas. Foi liberada uma promessa para a nossa casa. Uma promessa de quê? De bênçãos financeiras. Deus pode nos prosperar, nos abençoar, nos enriquecer. Mas hoje a bênção que nós almejamos, irmãos, é a bênção do plano da salvação. Porque a Bíblia diz que tudo aqui é passageiro, mas tem uma palavra que é eterna, que não vai passar. Nós almejamos. Primeiro nós almejamos as bênçãos celestiais, porque quando a gente vai recebendo as bênçãos celestiais, aí a gente lembra de Paulo com aquele espinho na carne. O Senhor falou que a minha graça te basta. Quando você vai recebendo essas bênçãos, a gente fica cheio de graça, e a graça vai nos bastando. A gente aprende a esperar, a gente passa pelo deserto, a gente passa pela prova, a gente sabe que o Senhor está nos lapidando, a gente sabe que o Senhor tem nos forjado para uma grande obra, porque essa graça nos enche de alegria, nos conforta, irmão. Traz alegria, traz o entendimento que ainda que eu esteja esperando, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou dizer que Ele faz, eu vou dizer que Ele faz se eu estiver enferma, se eu estiver desempregada, se eu estiver vivendo um momento difícil, porque eu sei que Ele faz. E eu sei que dentro desse histórico que a gente possa estar vivendo, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Nós temos visto as promessas de Deus se cumprindo. E Pedro estava falando, tem que ter arrependimento, irmãos. Tem que ter mudança. Tem que ser transformado. Tem que ser lapidado. Não pode continuar com as mesmas práticas. Não pode deixar a carne prevalecer. A carne tem que ficar mortificada. E a palavra, é a oração, é o jejum, é a separação que vai fazer com que essa carne não desperta, porque ela não se converte. Mas o Espírito Santo de Deus, ele mortifica essa carne. Mas só vai mortificar se nós estivermos nos enchendo da palavra, da presença de Deus. Fora disso nós não suportamos, fora disso nós não aguentamos. Mas tem promessa para a tua casa. Eu não preciso saber o que você vive, o que você aguarda. Eu não preciso. Você sabe o que você tem pedido. Você sabe o que você aguarda do Senhor. Você sabe o que você espera no Senhor. Tem promessas. Tem promessas que irão se cumprir, porque Deus é fiel à palavra dele. Deus tem feito e vai continuar fazendo, vai continuar operando. Então que nessa noite você tenha esse entendimento. Porque nós vamos ver José, o processo que ele passou. Mas foi um filho que foi separado. E muitas das vezes, mesmo que os filhos não estejam na posição ou fazendo aquilo que nós desejamos, mas tem promessa, ainda não está agora, mas no tempo certo vai estar. Quando chegar a hora de Deus alcançar, Deus vai alcançar, Deus vai trazer, Deus vai libertar, vai se cumprir a promessa que Deus já liberou. Assim nós cremos. Assim
Assim eu creio, assim eu profetizo, assim eu libero. Porque ainda que os irmãos soubessem que ele não tinha morrido, se bem que eu acredito que depois até eles acharam que eles levaram um susto, eles nem conheceram. Eles não conheceram o irmão, mas o irmão conheceu de imediato eles. Que eles não sabiam o paradeiro. Eu acredito, é igual o mentiroso que começa a reconhecer que a mentira dele se torna uma verdade. Porque a pessoa que é muito mentirosa mente tanto que chega uma hora que fica achando que aquela mentira já é uma verdade. De tanta prática da mentira. E o Senhor tinha promessa para a casa de Jacó. E o Senhor cumpriu. Aquele homem morreu de velhice. Ele pôde abençoar as 12 tribos de Israel. Ele pôde ver os filhos dele. Antes dele partir, ele viu o seu filho, ele abraçou, ele foi cuidado naquele lugar. Deus estava preparando, porque havia uma promessa sobre a vida de Jacó, de Israel. Havia uma promessa sobre a vida da família de Jessé. Quando Samuel foi na casa de Jessé, que Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, fazendo um trabalho braçal. Ninguém dava nada para aquele menino, ninguém enxergava aquele menino. E eu acredito que não era porque os pais não amavam, não havia um projeto de Deus para a vida daquele menino. Ainda que os pais não estivessem vendo ele, já tinha um Deus observando. Já tinha um Deus olhando, já tinha um Deus contemplando, já tinha um Deus preparando Davi para reinar. E quando Samuel chega naquele lugar, que começa a ver os irmãos, né, aquele desajeitado que estava sujinho lá fora, aquele que ninguém dava nada, o improvável, como eu acredito que a maioria de nós éramos, porque não viemos num lar cristão. Não vai dar para nada não, não vai chegar em lugar nenhum não, vai seguir o mesmo caminho da família. Está repreendido em nome de Jesus. Tem promessa de Deus. Nós já nos arrependemos, nós somos nova criatura, eis que tudo se fez novo. Nós estamos atraindo pessoas para esse evangelho, com a mudança, com a fala nova, com o diferenciado do Espírito Santo através de nossas vidas. E é isso que nós precisamos ter certeza, entender e continuar praticando aquilo que a palavra vai nos ensinando. Samuel, ele achou que era o irmão mais velho, porque tinha porte de rei, era pintoso, mas não era ele, era o improvável. Era aquele que nem lembraram de chamar. Irmão, não precisa ninguém se lembrar da gente, não. Basta só o Senhor se lembrar. Aleluia. Mas às vezes a gente quer que tanta gente se lembre. Mas quando a gente entende que o único que não pode nos esquecer, que Ele não vai, porque Ele é fiel à palavra dEle, é esse Senhor. Pode todo mundo esquecer. Pode todo mundo achar, não, vou passar perna, vou boicotar. Ela não, ele não. Mas se Deus já te fez promessa, Ele vai lembrar. No momento certo. Tem mais alguém? Tem. Então manda vir ele. E ele nem sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. Deus já tinha preparado. E eu creio que todos nós estamos aqui sendo preparados. Então, essa promessa faz com que a gente fique na dependência desse Senhor. Porque a gente sabe, o Senhor pode tirar o sono de alguém a nosso favor. Tirou o sono do rei Assuero, a favor de Mardoqueu e de Esther, a favor daquele povo. Você acha que Deus não pode fazer isso a meu favor e a teu favor? Claro que pode. Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus que cumpre as promessas que Ele já liberou. Então que nessa noite eu não sei o que o Senhor já liberou, mas creia. Creia que vai se cumprir. Mas também, dentro dessa espera, vai sendo moldada por Deus. Vai mudando, vai pedindo transformação. Não para agradar ninguém não, mas para agradar o nosso Senhor. Porque hoje a única coisa que a gente deseja é agradar esse Senhor, irmãos. Porque ainda tem gente querendo agradar o homem, contando com o homem, achando que o
homem pode alguma coisa, o homem não pode nada. A Bíblia vai dizer, maldito é o homem que confia em outro homem. Tem muita gente aí se decepcionando porque coloca a sua esperança, a sua confiança no homem. Mas nossa confiança e a nossa esperança está nesse Senhor, para a gente viver as promessas. A promessa para a nossa casa, a promessa para os nossos filhos, a promessa para o nosso marido, a promessa para o nosso esposo, a promessa para nosso pai, para nossa mãe, vai se cumprir. Porque Deus tem trabalhado em nós. Deus tem nos libertado. Não somos mais o mesmo. E eles têm visto isso. Mas são pessoas, muitas das vezes, de coração duro, irmãos. E a dureza do coração? E o interessante é que muitas das vezes o coração duro, mas graças a Deus que a gente escuta assim, mas a minha irmã é pastora, mas minha filha é adoradora, mas meu filho é do Ministério de Louvor, minha filha é obreira. Você sabia que a minha filha é obreira? Minha filha é obreira. Minha mãe é da mesa de oração. Glória a Deus por isso. O coração está duro, mas eles reconhecem que não somos mais o mesmo, que muitas das vezes eles nos pegam dentro da nossa casa em oração, orando por cada um deles, colocando a vida deles na palma da mão do Senhor. E isso faz com que eles compreendam que tem alguém ali pagando preço, que tem alguém ali em oração, que tem alguém ali que não desistiu. E nós não vamos desistir, irmãos. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir da nossa casa, da nossa família. Nós não vamos desistir. Porque um alto preço foi pago, mas também foi liberado uma promessa. Porque Pedro, quando ele estava discursando, é o que ele fala. Tem que se arrepender. Tem que querer passar pelo batismo. Não tem como arrependimento se não houver batismo, irmão. Não tem mudança, não tem transformação se a gente não entender que precisamos cumprir aquilo que Deus deixou na palavra. Para que a gente comece a mostrar, testemunhar. Houve uma mudança. Houve uma transformação, foi liberada uma palavra, e uma palavra de promessa, de eternidade. E é para lá que nós vamos, irmãos, em nome de Jesus, todos nós, para a glória de Deus. Porque a gente não quer que ninguém fique de fora. A gente não quer que ninguém fique para trás. O desejo do nosso coração é avançarmos juntos, chegarmos juntos. Nós não queremos sair como aquelas virgens de Mateus 25. Nós não queremos sair juntas e ficar para trás. Por que ficaram para trás? As que eram loucas. Mas as prudentes chegaram. Em nome de Jesus, não fica para trás não. Está cansado? Pede ajuda. Estenda as suas mãos, me segura, me puxa, não deixa eu ficar para trás. Reconhece que você está fraco, que você está cansado. Peça ajuda a alguém. Não deixa o adversário ficar sugestionando, te bombardeando e você só se afastando, Não foge não. Reconheça, eu estou cansado, eu preciso de ajuda, eu não quero ficar para trás. Porque graças a Deus o Senhor tem nos alimentado. Costumo dizer que estarmos aqui numa sexta-feira é estarmos na presença do nosso Senhor nos alimentando para os dias maus, que chega na casa de todo mundo, que chega na vida de todo mundo. E é aí que a gente vai saber quando esses dias chegam, de que maneira vamos lidar. Vamos negar o nosso Senhor? Vamos murmurar? Vamos duvidar do poder de Deus? Vamos achar que Ele perdeu o controle? Ele não perdeu o controle não, irmãos. Ele continua no controle das nossas vidas, assim eu creio. Ele não nos abandona, nós é que nos afastamos dele. Ele está sempre pronto para estender a mão, para nos levantar, para nos impulsionar. Então, irmãos, tem promessa. E eu quero viver as promessas. E eu quero ver testemunho nesse lugar, como eu tenho ouvido, que as promessas estão se cumprindo no tempo determinado do Senhor. O que Deus te prometeu? O que Deus tem falado? O interessante é que Deus fala, confirma, reafirma a todo tempo. Quando a gente está esquecendo de uma promessa que é antiga, o Senhor lembra. E a gente, nossa, o Senhor não esqueceu não, está de pé ainda, está de pé. No tempo determinado vai se cumprir. Se cumpriu na vida de Jacó, se cumpriu na vida de Jessé com o seu filho, com Davi. E vai continuar se cumprindo, porque Deus continua trabalhando. Deus continua agindo para que as
promessas se cumpram, para que o nome dele continue sendo glorificado, para que a gente coloque a nossa família, a nossa casa, a nossa adolescência. Senhor, está no teu altar. Já coloquei, já entreguei, está contigo agora. Essa luta não é minha, não. Eu só preciso fazer aquilo que o Senhor tem me dado como ordenança. É isso que eu preciso fazer, é te obedecer, para mim viver as promessas, para minha casa viver as promessas, para o seu nome continuar sendo glorificado. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Santo é o teu nome. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei se é uma porta de trabalho. Eu não sei se é nas suas finanças. Eu não sei se é na tua vida espiritual, se é no teu casamento, se é com o teu filho. Eu sei que tem tantas áreas, irmãos, que nós estamos aguardando em Deus. Mas eu quero crer que todos nós que estamos aqui estamos em paz. Aleluia. Estamos convictos de que a promessa vai se cumprir. Estamos aqui entendendo que o Senhor tem trabalhado em nós. E vai continuar trabalhando para arrependimento, para mudança, para transformação, para que a gente possa viver e ver os nossos viverem também, e ver essa terra viver, e ver essa nação viver as promessas de Deus. Porque Ele é fiel. Jacó, ele não morreu sem ver o seu filho, o filho que ele amava, o filho da sua mulher que ele amava. Jacó teve a oportunidade de ser preservado. Jacó teve a oportunidade de ir para aquele lugar, para o Egito, para ver o seu filho reinando da maneira que Deus já tinha dado. Quantos sonhos Deus não tem dado para os nossos? Irmão, se Deus já te deu sonhos, se teus filhos estão contando sonhos, fica atento. Porque muitas das vezes os filhos vêm falar o sonho que teve, e os pais, às vezes, por falta de sabedoria, jogam um balde de água fria. Irmãos, em nome de Jesus, se Deus está dando os sonhos, é porque Deus pode fazer e quer fazer. Motiva, faz a tua parte, ajuda, mas não joga balde de água fria, não. Não fica achando que porque você não viveu, teu filho não pode viver, não. Em nome de Jesus, nós não vivemos, mas eles viverão, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque nossos filhos são heranças, e heranças benditas para viver as bênçãos que Deus tem, as bênçãos que Deus já liberou. Porque o Senhor tem visto a cada um de nós, buscando a esse Senhor, procurando melhorar a cada dia, procurando viver essa palavra que Ele tem nos ensinado, entendendo que nós precisamos avançar e caminhar, independente daqueles que estão à nossa volta. Tem promessa, e o Senhor está falando nessa noite: ei, eu disse que eu vou fazer com o teu filho, eu vou fazer, eu vou libertar. Ah, é porta, eu vou abrir. Eu vou abrir, porque eu abro porta. Eu abro porta onde não tem nem parede. Eu vou fazer. Ah, é na área financeira. Eu posso. Ele é o dono do ouro da prata. Ele não perdeu o controle, não. Ah, é o marido. Ele liberta. Eu vou libertar. Eu vou transformar. Ah, é a esposa, é o pai, é a mãe. Eu vou fazer, porque eu sou fiel. Eu sou fiel àqueles que são fiéis comigo. Seja fiel com Deus, e você vai ver se Deus não vai ser fiel contigo. Ele diz na palavra que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Seja fiel com Ele para você viver as promessas de Deus. E que nessa noite, com o Espírito Santo de Deus, eu não sei o que você está aguardando. Eu tenho aguardado algo de Deus, que Deus tem falado. Está chegando, e eu já tomei posse. Eu creio. Eu tenho aprendido a viver por fé e não por vista. Eu tenho aprendido a viver meu